Fala, amigos! Estamos aqui com o segundo episódio da nova temporada do podcast Negócio na Prática, com Admar Cruz, nosso excelentíssimo convidado de hoje, diretor de vendas do Quinto Andar. Admar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Maravilha. E nós estarmos conversando, tendo essa troca do Quinto Andar e, consequentemente, do mercado imobiliário. E vamos interagir aí para nossa excelentíssima audiência do nosso podcast, que curte muito esse assunto e que, na sua esmagadora maioria, são corretores de imóveis, donos de imobiliária, construtoras, incorporadoras, que de fato atuam nesse segmento. Tá? Então, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Legal. E vamos conversar. Vamos e aí, sim. Freirão, gostou Sem do dúvida, convidado? Sem dúvida. É um convidado o qual fico feliz em trazer, né? É um convidado que, para nós, vai trazer uma bagagem bacana. É um modelo de mercado inovador, o qual a gente tem bastante perguntas sobre isso. Vamos bater um papo descontraído. Vamos né? lá, vamos lá. E é um case aí pra gente em algumas frentes que a gente vai falar bastante sobre hoje. E é um prazer tê-lo aqui, Admar. Maravilha. Vamos lá, Admar. Antes da gente ir para a prática aí do negócio, a gente queria saber de onde você saiu, homem. Você veio da onde? Corretor de imóveis? Legal. Veio de Goiânia? Como você veio parar no Quinto Andar? Fala a tua trajetória aí, que Legal. é uma trajetória, creio eu, de sucesso. Não, obrigado aqui pelo convite aqui de estar hoje aqui presente. É importante a gente sempre poder dividir as boas práticas e, poxa, a história se constrói em conjunto, né? Acho que a gente está aqui hoje trocando essa ideia, traz a possibilidade de todo mundo crescer, traz a possibilidade da gente fazer mais conexões e poder impactar mais vidas aí durante essa nossa trajetória. Eu vim de BH, né? Sou Belo Horizontino, nasci em Belo Horizonte. Galo ou Cruzeiro? Agora ficou fácil, né? Agora o Cruzeiro tá na primeira divisão, aí a gente fala com o peito mais cheio, né? Mas eu falo que eu sou cruzeirense na época boa, né? Na época ruim eu fico em stand-by. Agora tá começando a melhorar, vamos lá, vamos ver se a coisa vai vingar, né? Mas acho que eu torço mais pro time da corretagem, do time do trabalho, do que do time do futebol mesmo. Boa saída. Mas vim de Belo Horizonte, comecei como corretor de imóveis na Casa Mineira, isso tem 16 para 17 anos, fiquei 2 anos e pouco como corretor, tive uma equipe como gerente de vendas, né? Depois tive a oportunidade de ser diretor da Casa Mineira. A Casa Mineira sempre foi uma imobiliária muito tradicional, que fazia uma quantidade de vendas considerável, fazia 40 vendas por mês na época, quando eu assumi a diretoria, mais ou menos uns 10, 11 anos atrás. E a gente conseguiu mudar através de processos, mudar através de um pouco de tecnologia, a realidade saindo de 40 imóveis por mês para 400 imóveis por mês. Então, E aí, diretor, essa é a tua meta, hein? Vou cobrar. É esse agora. Hoje a gente faz em torno de 40, 50. Agora vamos pular para 400, hein? Bora. Vamos fazer, né? Mas eu acho que é exatamente o trabalho, né? Se você coloca processo, se você investe, se você coloca o corretor como protagonista, a possibilidade é muito interessante. E aí, a gente tinha uma parceria em 2019 com o Quinto Andar em locação, que potencializou muito os nossos negócios em locação. E quando o Quinto Andar entrou em venda em 2020, a gente começou a conversar para criar uma possibilidade de parceria e acabou ocasionando em uma aquisição da Casa Mineira pelo Quinto Andar, pelo nosso modelo de compra e venda, isso em 2021. E agora completam 2 anos e 2 meses já que a gente está junto, que eu vim para São Paulo, a gente implementou o modelo de compra e venda aqui em São Paulo, Rio, Porto Alegre e Belo Horizonte. E há 1 ano a gente lançou a rede Quinto Andar, que é exatamente o compartilhamento de imóveis para a gente aumentar o tamanho do mercado, aumentar a liquidez e trazendo imobiliárias sérias aí para parceiros do Quinto Andar. Conta um pouquinho pra gente como que se dá essa parceria, os benefícios dessa parceria, o que você entende, né, desse modelo. Fala pra gente, para as nossas equipes que estão nos assistindo, para as nossas audiências aí, tanto no Instagram, tanto no YouTube. Comenta um pouco mais sobre isso. É interessante. Legal, acho que a gente tem que trazer esse olhar de como juntos a gente pode fazer mais negócios, né? Então, a gente antes aqui do podcast estava com a equipe aqui da Escodelar, né? Trazendo exatamente essa possibilidade de não perder mais negócio pela falta do imóvel. O mercado brasileiro ele é muito pulverizado.
Então, por mais que a gente ache que a gente tem, eu tenho todos os imóveis aqui da minha região, eu sou especialista, a pulverização, ela é gigante. E, poxa, por que não a gente ter um banco único de imóveis que a gente pode conseguir ter a maioria desses imóveis e compartilhar isso com imobiliárias sérias, que têm o mesmo propósito, com corretores dessas imobiliárias que podem fazer mais negócios? Essa é a lógica de ter uma vaga única de garagem. Quem trouxe primeiro esse imóvel, né, é um banco de dados que não duplica os imóveis. Quem trouxe primeiro esse imóvel ocupa essa vaga de garagem, né? Então, esse imóvel não vai ser duplicado e tem a possibilidade de acessar os 170 mil imóveis que hoje o Quinta Andar tem disponível. Só para você ter uma ideia, o quanto que é forte isso, e a gente junta os dois mundos, que é o mundo digital, que o Quinta Andar é muito especializado, com o mundo físico, local, que as imobiliárias são muito fortes, muito especializadas. Hoje em São Paulo são quantos imóveis? A gente está falando em São Paulo de mais de 110 mil imóveis publicados aqui em São Paulo, que já é uma quantidade bem significativa. E vem crescendo, né? Então, desses imóveis que a gente tem, desses 170 mil que a gente tem hoje no Brasil inteiro, a gente está falando de mais de 68 mil que foram publicados pelos 300 membros, pelas 300 imobiliárias que fazem parte da rede Quinta Andar. E isso é muito legal, porque as imobiliárias continuam com a independência, com a cultura própria. É exatamente uma forma de compartilhar o estoque, mas sem perder a individualidade da imobiliária. Gerar negócios adicionais. É isso que a gente vem trazendo. Show de bola. Isso é um número que a gente gosta de ter, né? Em nossas reuniões a gente acaba trazendo bastante número. E é um número, sem dúvida, que tem relevância, né, Rafa? É interessante de saber o quanto de imóvel até mesmo tem disponível, porque para nós é interessante falar, porque tem algumas regiões, por exemplo, hoje a gente atua também na Serra da Cantareira. Legal. E muitas vezes a gente fala, corretor, vamos para a rua, tem imóvel lá. Não, mas não tem, já captamos tudo na Serra. E aí a gente acaba vendo o concorrente, às vezes tem aquele imóvel, olha, tem aquele imóvel, vai atrás e tal. E, de certa forma, o corretor vai atrás. Então, assim, o mercado ele é muito vasto, né? Tem muitas oportunidades do corretor ir para a rua fazer captação. Nesse caso, o modelo, né, da Quinto Andar, ele não utiliza o corretor, né? Já entrando nessa questão, ele não utiliza o corretor para fazer a captação deste imóvel, né? Ele utiliza quem tem o contato do proprietário. Essa é a grande forma. A imobiliária, no caso. Né? Que muitas sim. vezes é um corretor que trouxe, Isso. um departamento de marketing Exato. da imobiliária. Isso no caso da rede, né? Do vínculo que vocês estão fazendo agora. Mas antes usava muito a questão da indicação. Tinha até um programa, né? Que se eu não me engano era o Indica Aí. Sim. Que era um programa onde as pessoas colocavam lá Tinha um amigo, poderia indicar, né? Isso. Esse meu amigo tá vendendo, aí o Quinto Andar ele retia essa Sim, indicação. através do marketing digital a gente Isso. atraía e existe um programa, ainda existe, um programa de indicação, que é o Indica Aí, que a pessoa pode dar uma dica e se esse imóvel for publicado, ele tem uma remuneração em cima dessa questão. Isso começou já na Casa Mineira? Era um modelo que vocês tinham na imobiliária e foi transplantado Esse é um modelo originário do Quinto Andar. Do Quinto Andar, tá? legal. É muito para captar através de redes sociais, de relacionamento, né? E acaba remunerando aquela pessoa que trouxe a dica, né? E ele é um modelo bem interessante, mas ainda assim, pela pulverização do mercado, né, gente? A gente precisa de todos os modelos. É o modelo do cara que tem relacionamento, que vai na rua, apenas. que gasta sola de sapato. É uma frente apenas, né? Do próprio corretor, que envolve o cliente, convence ele a colocar o imóvel. E é um mercado muito pulverizado. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma presença de mercado muito grande, não só em locação como em compra e venda. A gente pega imobiliárias em regiões que a gente é muito forte, e a imobiliária traz o estoque dela e a gente chega a níveis de aproveitamento, muitas vezes acima de 30% do que ela traz, a gente consegue publicar que a gente não tinha. Pra você ver a pulverização da situação. É enorme isso, né? E assim, num processo que já está maduro, em bairros que a gente já tem uma presença muito forte. Sim. Ou seja, é extremamente pulverizado. E essa pulverização, do jeito que o mercado está organizado, gera muito retrabalho. Todo mundo indo lá captar, todo mundo tirar foto, todo mundo fazendo contato com o proprietário. Sendo que se você foca o olhar para atender bem o cliente e tem acesso ao imóvel, a chance da gente conseguir fazer mais vendas é muito maior.
porque aí você vai focar realmente no trabalho de acompanhar o seu cliente e achar o imóvel ideal para ele. Perfeito, perfeito. Admar, vamos lá, vamos para a prática aqui da rede, tá? Qual que é a parceria que nós fizemos aqui, tá? A princípio, é uma parceria de que se a gente não tiver esse imóvel no nosso sistema, no nosso banco de dados, nós podemos utilizar o banco de dados do Quinto Andar, Perfeito. abrimos a parceria dentro do Quinto Isso. Andar e fica 50-50, né? Fazemos 50%, 50% Quinto Andar, 50% Escodelar. Tem mais uma frente diferente disso dentro da rede? São duas frentes dentro da rede e a gente tem as categorias assim dos membros que vai variar exatamente o percentual dependendo da categoria do membro, tá? Acho que é uma questão mais comercial de detalhe, mas no grosso a gente tem a possibilidade de você vender os imóveis que estão publicados no Quinto Andar, que foram publicados ou pelo Quinto Andar ou pelos corretores associados do Quinto Andar, ou por uma imobiliária, membro da rede Quinto Andar, tá? E você tem a possibilidade de você cadastrar os imóveis que você tem dentro da sua imobiliária dentro do Quinto Andar, com uma vaga única. Quem publicou primeiro esse imóvel, ele vai ter a divisão de comissão acordada dentro desse imóvel, quando alguém dentro da rede vender, através da rede vender esse imóvel. Então, é uma situação muito interessante, porque você gera uma liquidez maior, né? E, poxa, é muito interessante, porque se você vende um imóvel se alguém vende um imóvel da sua base, você pega esse proprietário e você tem a possibilidade de fazer um outro negócio. E quando a gente olha para a realidade do Brasil... Quem vende, compra, né? Exato, quem vende compra, na grande maioria das vezes, né? E quando você vê o mercado do Brasil versus o mercado do exterior, as famílias mudam muito menos. E a gente acredita que muito disso está em cima da experiência. E isso as imobiliárias conseguem mudar, né? Fatores como economia, fatores como juros, isso a gente não consegue mudar, não está na nossa mão. Né? Mas se a gente unir e der as mãos para a gente fazer uma experiência melhor para o consumidor final, tanto para o vendedor quanto para o comprador, a gente vai fazer mais negócio junto. E é isso que a gente já está começando a ver acontecer de negócios complementares dentro da realidade da imobiliária, que gera mais caixa, que gera mais receita para os corretores, e todo mundo vive de venda, né? Corretor bom é aquele que vende. E como que é essa questão do conflito? Por exemplo, uma imobiliária, ela libera o cadastro dela na rede Quinto Andar. Legal. Só que esse cadastro já está sendo anunciado por essa imobiliária. Perfeito. Né? E qual é o conflito que tem de pegar esse cadastro, mandar na rede Quinto Andar e outras imobiliárias trabalharem esse cadastro? Legal. Quando você fala de uma parceria tradicional, você tem que confiar muito com quem você vai fazer parceria. Porque você não sabe como é que é o modelo, como é que ele trata, como é que a coisa organiza. Você só vai fazer com quem você confia. E é difícil, às vezes, de tão pulverizado que o mercado você sair confiando em todo mundo. Geralmente, as pessoas que a gente confia para o nosso dia a dia, não só profissional como pessoal, são poucas, né? O que a gente transformou não confie na pessoa que... Não precisa confiar na pessoa que vai fazer o processo de venda ou o processo de captação, e sim confiar no processo do Quinto Andar, né? Então, a gente tem um regramento, né, dos membros da rede, exatamente do que pode fazer, o que não pode fazer. A gente tem uma fiscalização em cima disso também, de quem está cumprindo, quem não está cumprindo, e a gente concentra todo esse processo dentro da mesma prática que o Quinto Andar criou e vem criando junto com os membros, porque também ele é dinâmico. As coisas vão se adaptando de acordo com como as coisas vão acontecendo. Então, você tem que confiar no processo da rede Quinto Andar, né? Ou seja, se você coloca os imóveis para o Quinto Andar cuida dessa gestão com um outro parceiro e você não tem que ficar preocupado. Muitas vezes, se alguém vem na sua imobiliária fazer parceria, você ainda manda um corretor seu lá visitar, aí vai 2 corretores visitar, tira o tempo do corretor. Muitas vezes essa questão não dá em nada, que a maioria dos negócios que chegam não vão dar venda. Quem dera se desse, né? Sim. Então, confie no processo do Quinto Andar dentro da rede Quinto Andar. E as imobiliárias que não se enquadrarem nesse processo, a gente faz uma análise prévia, mas na prática é outra coisa, né? Elas vão ser descredenciadas e não vão poder compartilhar dessa forma. Então, tem toda essa curadoria. Perfeito. É como se fosse um portal, né? Onde as imobiliárias poderiam colocar ali, de certa forma, o seu imóvel e tendo um processo por detrás, onde a imobiliária não precisa se preocupar com a visita, não precisa se preocupar com diligência, nem nada. Nem com a geração de lead. Todo esse processo fica por conta da Quinto Andar.
Eu não diria que é um portal, porque o portal ele é mais como se fosse um classificados, tá? Ele seria uma plataforma, um marketplace, tá? Porque o grande ponto é a gente conseguir junto organizar a experiência para o vendedor do imóvel, para o comprador do imóvel e principalmente para o usuário, que é a imobiliária e seus corretores, que são usuários dessa plataforma, para conseguir otimizar o seu dia a dia, né? Então, eu diria como um ecossistema, um marketplace que a gente vai conseguir gerar mais negócios em conjunto através de uma administração e uma organização feita pela equipe do Quinto Andar. Entendi. Eu fiquei um pouco curioso nessa fusão entre Casa Mineira e Quinto Andar. Legal. Que isso vai impactar no que nós estamos falando aqui, que é a rede. Uhum. Lá atrás, quando houve essa fusão, o intuito era fazer essa rede, era ter essa grande rede de anunciar os imóveis de parceiros e fazer todo o processo de venda? Legal. Ou não? Ou foi apenas uma fusão, uma compra, sem ter um know-how para trazer isso em prática? Complementando, Rafa, a questão é interessante o apoio dessa pergunta, porque a Casa Mineira era muito forte, né? E vocês já utilizavam esse recurso de parceria com outras imobiliárias ou não tinha parceria? Legal. Ótima pergunta e vem muito a calhar. Uhum. Acho que a gente iniciou a conversa para a situação da aquisição muito focado na teoria da Casa Mineira em boas conversões da sua operação própria. Tá? A gente sempre foi muito forte em aproveitar melhor o lead, entregar a visita marcada para o corretor e ajudar no acompanhamento com um case que muita gente aí no Brasil conhece e replica, que é o case da Secretaria de Vendas. Tá? Então, a gente já tem mais ou menos 8 anos, né, de hoje, que a Casa Mineira não passa o lead direto para o corretor. A gente trata o lead e passa a visita agendada, mas mesmo assim continua acompanhando o cliente na sua jornada. E a gente conseguiu níveis de conversão 3, 4, 5 vezes maiores do que a média do mercado. E a gente conseguiu depois, com o Quinto Andar, até melhorar esses níveis de conversão. Mas voltando para a tese, tá? A gente pegar esse lado de humanização, de acompanhamento, que é o case da Secretaria de Vendas e Conhecimento do Mercado, e conseguir replicar isso para os mercados onde o Quinto Andar trabalha com compra e venda na sua operação própria como imobiliária, que são São Paulo, Rio, Porto Alegre e Belo Horizonte, que já é o mercado que a Casa Mineira já atuava. Então, hoje a gente atua nessas 4 praças e Campinas também, tá? Então, são essas 5 praças que a gente trabalha aí com compra e venda. A Casa Mineira, lá atrás, ela não fazia parceria. Querendo ou não, é uma evolução, né, gente? Então, até esse processo da aquisição, a questão da rede Quinto Andar, foi uma evolução de aproximação do mercado. Porque a gente viu que, por mais que a gente melhore os processos, não ter os imóveis, o imóvel não está ali o que o cliente quer comprar, a gente acaba muitas vezes perdendo o cliente. E às vezes você não perde o cliente para o concorrente, não é isso. Você perde o cliente e ele não compra nada. Gente, o cara que quer comprar um apartamento de 1.200.000, ele já mora num apartamento, sei lá, de quanto? 800 mil? Sim. Ele mora bem, cara. Se ele atrasar esse sonho dele em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele já tá morando bem. E não tô falando nem imóvel de 3 milhões, tô falando imóvel de 1.200.000. Um cara que vai comprar um de 800, ele já mora num de 500, ele também mora bem. Ele não tá desesperado para mudar. Então, acho que se ele não encontra o imóvel que encanta ele, você não tem esse imóvel na prateleira, muitas vezes você acaba perdendo a possibilidade de compra do cliente e fala, não vou mexer com isso não, dá muito trabalho e tal. Então, esse envolvimento do cliente, ter os imóveis, faz você ter a possibilidade de fazer mais vendas. Daí veio exatamente esse conceito da rede Quinto Andar, que a gente iniciou como parceria, que aí a gente já estava fazendo algumas parcerias em Belo Horizonte antes da aquisição. Na locação. A gente começou com locação, Legal. depois com compra e venda, e aí com um conceito mais robusto, investindo em tecnologia, investindo em processos que geram uma boa experiência para as imobiliárias, a gente vem cada vez mais dando destaque para a rede Quinto Andar como realmente uma grande prioridade dentro da companhia. Por quê? A gente acredita muito nesse cenário de aumentar o mercado. Eu até dei, a gente estava falando aqui agora há pouco de um exemplo que é super legal. Poxa, um exemplo do comida por aplicativo.
Há 5 anos atrás, a gente só pedia pizza em casa. Não é isso? O que a gente pede hoje em Tinha casa? pizza para pedir, né? Por A exemplo, gente no pede Vila tudo. Nália, o cliente ele pode pedir desde massa, a polvo, a bacalhau, a tudo. Que Pede Merchanzinho tudo? do Que Vila merchan, Nália. É hein? lógico, é lógico. Vila Nália, para quem ainda não conheceu, tem que Eu quero ir lá conhecer, hein? Eu vou lá conhecer, vou lá conhecer. Mas eu vou presencialmente, depois eu peço delivery. É claro. Não, e sem dúvida é uma evolução, né? Porque hoje a gente ainda vê em algumas imobiliárias essa questão de não querer fazer a parceria, né? Tem muitas imobiliárias que não têm uma carteira boa de imóveis, isso de fato acontece, Sim. e mesmo assim eles não querem fazer a parceria. Então, para vocês também foi um pouco disruptivo isso, né? Porque tinha um grande mercado, era muito bom no processo de venda, né? Convertia muito bem, não abria para parceiros, mas com toda essa mudança, entendendo a velocidade do mercado, foi necessário abrir para uma Claro, parceria. exato, exato. E aí que tá a questão, né? Muitas vezes era esse estigma, não vou fazer, só eu tenho esse imóvel. Gente, ilusão. Olha como é que o mercado é pulverizado, né? Daqui a pouco vai lá e o outro capta. Mas e a velocidade? É. O quanto que é a velocidade? A gente fala que venda tem 2 ditados, né? O primeiro que é venda dormida, é venda perdida, né? Uhum. E o outro que é venda igual panela suja, né? Tem que lavar enquanto tá quente. Deixou esfriar, você não consegue mais lavar. Venda é igual macarrão, tem que comer quente. Exato, tem que comer quente. Então, assim, se você tem um imóvel, até sei lá, tentar captar, quando vê, o cliente já viu outro, já viu esse imóvel, já comprou com outro lugar. Então, olhar o foco da experiência do cliente, de como atendê-lo melhor, é o grande segredo que a gente vem compartilhando com o mercado e construindo junto com o mercado através do compartilhamento de bases. O ativo mais precioso hoje das pessoas, principalmente nessa era de tecnologia, é o tempo. Sim. Então, se você tiver um tempo escasso, se você atrasar essa jornada do cliente, da visita, ou do primeiro atendimento, ou do negócio, né, você vai perder o time e você vai perder a venda, a locação, enfim, você vai perder o negócio. Perfeito. Daí é um jogo de alto nível e é ganho por milésimo de segundos. Né? Exato. Corretagem hoje é isso. E é emoção, né? E é a emoção. venda ela é emoção. É, Né? 100%. É razão. Pode ser para o investidor, tá? Mas, É gente, emoção. a moradia é emoção. Tem que emoção. ser quando tá quente, é igual o macarrão. Gostei dessa. Outra coisa que eu queria comentar aqui é sobre a cultura, né? Uhum. Vamos voltar lá quando era Casa Mineira, totalmente independente, né? Antes da fusão. Legal. Vocês tinham uma cultura, Uhum. né? Uma cultura enraizada de uma empresa de quantos anos? 40 anos. Tá fazendo 40 anos esse ano. Nossa, 40 anos. Então, quando aconteceu todo esse movimento, como que foi? Como que se deu isso? Não só para o corretor, mas também para o back-office, né? Porque automaticamente ele se uniu também Sim. a essa nova parceria. Né? Como que se dá essa questão da cultura? Qual o desafio que vocês tiveram nesse momento? Boa. É um desafio, tá? Cultura é um desafio que você tem que trabalhar dia sim, dia também, né? E ainda mais quando você coloca 2 culturas juntos, que são diferentes, mas complementares. E eu acho que é exatamente na complementariedade que está a oportunidade. Mas não deixa de ter desafios, né? Eu acho que quando a gente para e olha a situação da Casa Mineira, é uma empresa de venda, é uma empresa de comunicadores, né? E quando você olha o Quinto Andar, é uma empresa de análise, é uma empresa de estratégia. Quando você junta isso e mistura as tintas, sim, você tem uma grande oportunidade. Mas existem os desafios de você conseguir comunicar bem, de você conseguir pegar um pedacinho daqui e juntar com um pedacinho de lá, porque se é complementar, o melhor que você tem a fazer é exatamente misturar essas tintas, né? Da mesma forma, quando a gente traz essa situação de parceria para dentro das imobiliárias, você também tem os desafios. Mas aonde que a gente tem que focar? É lógico que é importante você mapear os desafios, mas aonde que deve estar o foco é nas oportunidades. O que que isso vai gerar de vantagem? O que que isso vai gerar em possibilidade de mais negócios, em possibilidade de melhoria? E aí a gente olhou nisso. Poxa, a gente gerou oportunidade para muita gente. A gente teve corretores associados que vieram para a operação de São Paulo, ser líderes aí como executivos de negociação, executivos associados para São Paulo, para Rio, para Porto Alegre. A gente teve pessoas da Secretaria de Vendas, funcionárias do Quinto Andar, que tiveram a oportunidade de virar gestores de outras equipes, porque hoje
hoje a equipe da Secretaria de Vendas do Brasil funciona em Belo Horizonte, né? Poxa. Sério? Como que é isso? Sério? Fiquei curioso É agora. um pouco do que eu ia perguntar, já engatando na próxima pergunta, Rafa. É disruptivo. Eu sempre falo que assim, ó, o maior estímulo do corretor, né, quando ele diz ter sucesso, é quando ele faz a venda. Sim. É quando ele realiza ali até mesmo um sonho pessoal através do dinheiro no bolso, né, através das vendas. E alguns corretores, pela forma dele hoje de atuar, que fazer a captação do imóvel, colocar nas plataformas, vir o cliente e ele próprio fazer o primeiro atendimento. Ele faz o primeiro atendimento. Então, quando a gente fala, que é um pouco disruptivo aí, né? Quando a gente fala que vai entrar uma secretaria de vendas para ele não fazer esse primeiro atendimento, né? Alguns corretores falam, não. Com os meus imóveis eu não quero isso, porque eu não confio nessa secretaria e eu acho que o meu atendimento é melhor. Eu queria que você falasse com números, através de resultados, porque é o que paga a conta, são os resultados. Sim. Né? Não adianta a gente achar que nós somos e não tem. E não é, né? Então, através dos números, dos resultados, qual foi? Porque antes a Casa Mineira sempre funcionou dessa forma ou não? Houve uma mudança, entrou a secretaria. Vixe, engatou um monte de assunto aí agora. É o mesmo, Vamos ver né? se A a questão, Dimar do, pegou Vamos ver se eu aí. consegui é pegar a questão tudo. da secretaria, primeiro Legal. atendimento e tal. Legal. Concordo, tá? Eu acho que toda mudança, tudo que é novo, gera incômodo. Uhum. E gera oportunidade também. E eu acho que cabe muito à liderança, né, conseguir entender e passar isso para o corretor e acompanhar junto com a turma. Mas o primeiro impacto é esse. Você tá doido? Eu que sei fazer. Vai me mandar para uma visita aqui que não faz sentido. Vai errar o perfil. A gasolina é minha, papapá. Eu sou autônomo aqui, você fica querendo bater suas metas. A gente escuta disso tudo. Então, essa fase de implementação, ela não é simples. E a gente passou por dificuldades nessa fase, tá? Só que nada com os números Perfeito. fazendo acontecer. Então a gente não mudou essa operação de um dia para a noite. A gente começou com uma fase, com 10% dos leads, 15% dos leads. Aí quando a gente maturou e viu que os números estavam prontos, a gente fez a mudança completamente para todo o processo passar por isso. Né? Mas houve muita dor, houve muita gente, não pode, é ruim e tal. Só que depois que o resultado começa a vir, gente, você pegar um corretor hoje um corretor médio, geral aí falando aí em mercado secundário, ele faz aí por ano 4 vendas, 5 vendas por ano. Essa é a média de um corretor. E aí você pega com ele focado, tendo uma possibilidade de realmente atender o cliente, né? Poxa, ele vai fazer o que ele faz de melhor, que é vender. Ele não vai ficar preocupado ali de ficar atendendo, de ficar dando follow-up. Ele vai acompanhar os clientes mais quentes. Mas tem uma turma trabalhando aqueles clientes que estão mornos, frios, né? Ajudando ele a engajar o cliente. Poxa, você começa a ter corretores dobrando suas vendas, triplicando suas vendas anuais, até mais do que isso. Mas a média, ela é maior do que o dobro, muitas vezes, do que a média de um corretor, muitas vezes, que não passa por um processo desse. Ok, tem que se adaptar a esse processo, mas é um processo que gera mais resultado. E sim, é um olhar também de investimento, né? Por isso esse nome, Secretaria de Vendas, né? Uhum. É um secretário ali para auxiliar o corretor. O protagonista é o corretor que está ali na rua, quem apresenta, quem está junto do cliente. Mas são os dois juntos, tanto o secretário de vendas quanto o corretor, ajudando a fazer o negócio. O objetivo de todo mundo é comum, realizar o negócio. Sim. Tem na prática, né? Trazendo para a prática. Então foi difícil. Difícil. Implementar isso. Mas o que mostrou foi os números, o resultado. E aumentou? Difícil. Quanto foi a conversão de negócio? Cara, a gente cresceu muito essa conversão. Falar de conversão é um negócio muito complexo, porque cada um mede de um jeito. Mas eu afirmo para vocês conversões de, no mínimo, 3 vezes maior, chegando a situações aí de 4 a 5 vezes maior a conversão de leads para contrato de compra e venda. Então, aí a gente já vai trabalhar 2 assuntos aqui nessa minha pergunta. Por exemplo, um corretor que atua numa determinada região, legal, um determinado nicho, que é especialista, que conhece todos os pares da região, né? Você tinha esse corretor lá. Continuo tendo. Continua tendo. Então, uma secretária que recebia o lead, fazia a apuração desse cliente, passava por esse corretor. E mesmo assim, numa visão macro, teve um aumento significativo de 4, 5 vezes mais? Absurdo. Já começa na primeira visita, tá?
a conversão média que a gente tinha era mais ou menos de 13,2% de lead para visita, tá? A gente chegou isso a uma conversão inicial no primeiro ano de 33%, 34%, olha só, já aumentou 3 vezes. E hoje, dentro do Quinto Andar, ela chega a ser mais de 50%. E aí também colocando tecnologia junto, né? Quinto Andar, você está falando também a região aqui metropolitana de São Paulo. Também. Mas aí eu acho que a gente tem uma robustez muito forte em cima de tecnologia, de marketing digital, que melhora ainda mais. Mas, poxa, dentro de uma operação tradicional, é super viável você chegar a 34%, 35% de conversão de primeira visita. Do lead para a rua. Né? Na verdade, o corretor ele seleciona muito, né? Porque ele gasta muito tempo ali no plantão. 1/3 do tempo dele é ali esperando a ligação, esperando um lead, tentando falar com o cliente. Imagina 30%, usar isso para visita. Poxa, sim, melhora 1/3 da 30% produtividade. a conversão, então, do cliente que entra para a Para primeira visita. visita. Para visita. Legal. Poxa, e aí você vai irradiando isso, né? Porque você não pode parar aí. A próxima etapa é exatamente você continuar com o acompanhamento. É um funil, né? Tanto que quando a gente começou manual lá na Casa Mineira. E deve começar manual, gente. Não fica esperando muito. Esperar ter aqui um sistema. Nada. Faz na mão, no papel de pão, no guardanapo. Mas As ferramentas que tem. Mas faz. Depois vai para o Excel, depois você vai para um BI. E aí depois vai para um CRM mais completo. Mas começa assim. Por mais que tenha já CRMs que façam isso, mas às vezes você forçar o corretor a usar isso, não dá, ele é autônomo, ele tem a autonomia dele, mas cria um controle paralelo ali, que seja na mão, para você começar a medir, mas comece. E aí depois você vai criando essa cultura. Poxa, aí a gente começou a aumentar a conversão, mas a conversão de vendas não vinha. Falou, pô, aumentei da primeira visita e não veio. O que a gente percebeu? Que o corretor começou a selecionar na primeira visita. Aí desses todos que a gente colocava na rua, ele só saía a segunda vez com 18%. Ele jogava 82% fora. Por quê? Ele estava acostumado a selecionar pelo telefone, ele começou a selecionar na primeira visita. Entendi. Aí a gente falou, não, então vamos acompanhar. Aí a gente começou a acompanhar a segunda visita, a terceira visita, e aí aquela história. Esse acompanhamento, esse engajamento que realmente traz os resultados. Quando você fala desse resultado, você fala também aqui da capital de São Paulo. Também, né? Porque é muito forte. Então, o que a gente está comentando aqui é sobre o profissionalismo do corretor. Perfeito. Né? Porque, vamos lá, uma secretária de vendas, ela não tem a musculatura que tem um corretor na hora de atender o cliente no primeiro contato. Ou que deveria ter. Não é? É polêmico. É polêmico. Acho que dá uma boa discussão. Mas a polêmica aqui não é em cima do Quinto Andar, tá? Não é em cima da Escodelar, não é em cima de parceiros. A polêmica aqui é do mercado. Na prática. Porque isso daqui a gente vivencia também. Né? Essa ineficiência dos corretores de imóveis. Não só no Quinto Andar, não só na Escodelar, é de uma forma geral. Os clientes, eles sabem disso também. Por isso que o nosso mercado é muito amador. A gente tem muito, né, para amadurecer nessa questão de atendimento ao cliente. Então, vamos lá. O que eu fico um pouco chateado e também surpreso é que uma secretária de vendas, né, que não é corretora de imóveis, tem mais conversão para agendar a primeira visita do que um corretor de imóveis. Isso eu já coloco aqui para os senhores na mesa, que será que é o corretor que não está dando a devida atenção necessária para o cliente no primeiro atendimento? É o achismo, Rafa. O achismo muitas vezes mata o corretor. Porque quando você trata de forma mecânica, vamos colocar no processo, o qual ele passa por alguns funis, tecnologia, é um pouco mais mecânico. Você tira aquela questão da escolha do corretor, de querer fazer ou não querer fazer. Porque o corretor muitas vezes acha que em 5 minutos de ligação ele já sabe o perfil do cliente. Se é bolula, se é comprador. Ele já sabe se ele tem crédito aprovado ou não, se vai aprovar o crédito desse cliente ou não, se vale a pena sair para fazer visita com esse cliente ou não. Então, o achismo do corretor, e eu sempre trato isso nas nossas reuniões, o corretor não pode ter o achômetro dele antes da resposta do nosso cliente. Então, acho que as boas perguntas é o que faz o corretor, só que o corretor não tem boas perguntas, muitas vezes. Né? As boas perguntas em 5, 10 minutos de ligação, ele não consegue colocar, por mais que ele crie um script para fazer, ele não consegue, porque cada cliente é um cliente, cada cliente trata de uma forma diferente. Tem cliente que na primeira ligação não vai soltar nada, ele quer ser objetivo, ele quer saber se o banheiro cabe
a Cuba, papai, mamãe ali, ele quer saber isso. Então tem um monte de outras perguntas e o corretor trava isso. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, um processo um pouco mais mecanizado, né? Mecânico, sim, tem conversão, porque a pessoa que faz o primeiro pré-atendimento, ela tem o objetivo de converter visita e não de saber se o cliente vai aprovar e não de saber se o cliente vai perder tempo, se o corretor vai perder tempo. Se é um cliente ou não, de fato. E o Ela que tá ali converte? para executar a tarefa dela, que é a primeira visita. É especialização, ou seja, vamos deixar o corretor, essa foi a lógica assim, que a gente trouxe, vamos deixar o corretor especialista na visita, Perfeito. né? No contato pessoal, e vamos deixar o secretário especialista no acompanhamento, em converter a primeira visita e no acompanhamento. E, gente, nada melhor que especialização. A coisa acontece. Igual, informação. Eu concordo que o corretor ele vai ter mais capacidade de dar informação sobre o empreendimento, sobre o imóvel. Mas é a mesma lógica. A planta precisa de água? Sim, precisa de água. O cliente precisa de informação? Sim. Mas muita água mata a planta? Mata a planta. Muita informação mata o cliente. Você quer dar todas as informações já no telefone sem conhecer e olhar no olho? Funciona? Não. Boa Né? analogia. É você, muitas vezes, queimar etapas. Vamos fazer passo a passo, etapa por etapa, falar a coisa certa na hora certa? Isso é muito importante. Então, você ganha exatamente no nível da especialização. Né? A água na medida certa. A informação na medida certa. A Faz sentido? robotização no primeiro atendimento para converter a visita é fundamental, porque o corretor ele vai na visita, ele cria rapport com o cliente, cria um afeto mútuo ali, ele acaba fidelizando o cliente, que a venda ela precisa ter isso. Quantos clientes vocês venderam aqui na Escodelar que vocês nunca viram cliente? 100% online? Depende do projeto, mas assim, são Posso poucos. falar poucos. do case da Bahia? Mas aí vai São poucos, mas é é tão investimento. pouco que vira um case, né? É tão pouco que vira um case. É o produto Hoje, financeiro que a gente vende, na o que verdade. que vende? O que que vende? Vende, gente, é olho no Olho olho. no olho, é. Como que o corretor vai querer vender sem São encontrar? poucos. Se você aumenta a quantidade de olho no olho de corretor-cliente, você vai aumentar as vendas, Perfeito. né? Qual que é o atacante que mais faz gol? É o que mais acerta? Não, é o que mais É chuta. o que mais chuta. E o atacante E o sem a corretor bola, que né? mais vende é o corretor que É. mais visita. É o que mais conhece cliente, É. né? Vai lá olho no olho, tem a possibilidade, apresenta mais uma quantidade de imóveis comparativas. É isso. Legal. Tem uma. E o uma polêmico, outra... a gente chegou na conversão boa, aqui, ó. hein? Legal, é isso que é bom aqui. Tem uma outra questão também, que é já entrando na questão do processo. Esses dias eu vi no Instagram um Concorrente? pessoa que faz palestrante, Sim. né? Que dá curso e tal. Acho esse cara super 10, mas ele colocou uma questão que corretor que já agendou a visita com o cliente, Uhum. ele não deve ligar para confirmar a visita. Ele não pode ligar para confirmar a visita. Eita. Ele tem que ir Deu uma polêmica simplesmente. danada isso aí, hein? Ele tem que ir simplesmente esperar o cliente lá e não pode ligar para o cliente até que o cliente esteja atrasado mais de 30 minutos. Eu acho isso muito fora da- errôneo, muito né? Muito Porque errado. na prática não funciona assim. E às vezes a gente sabe que o cliente muitas vezes tem diversos compromissos, Sim. né? Ah, mas você tem que marcar o compromisso e tem que ficar fixado na agenda do teu cliente. A gente faz o possível para que isso aconteça, mas de certa forma foi disruptivo ao ver que a plataforma do Quinto Andar, por exemplo, como hoje também a nossa, mas diversas imobiliárias hoje já atuam assim, pelo simples fato, né, do cliente marcar ali a visita no próprio site, ele já se cria um compromisso. Só que tem que ter o acompanhamento. Do Quinto Andar, por exemplo, chega uma mensagem para o cliente. Olha, você tem uma visita agendada a tal horário. 3 É uma dias confirmação, né? Sim. 2 dias antes chega, olha, faltam 2 dias para nossa visita. Um dia antes chega, olha, nossa visita é amanhã, tá horário, pode confirmar aqui. E o cliente simples clique e confirmou. Quer dizer, é um acompanhamento. Deve ser acompanhado, deve ser lembrado o cliente. Como que você vê isso, Eu acho Edmar? que é acompanhado e valorizado, né? Eu acho que não basta você trabalhar para o cliente. Você tem que mostrar para o cliente que você está trabalhando para ele, né? Porque senão, muitas vezes, ele não vai ver o esforço, né? É aquele negócio, né? Não basta a rua estar segura.
Você tem que ter a sensação de segurança para você sair nela tranquilo falando no celular. Perfeito. Então, por exemplo, se aqui em São Paulo, a gente está aqui nos Jardins, tiver uma rua mal iluminada, por mais que seja super seguro, você vai te dar uma sensação de insegurança. Então, essa sensação tem que ser mostrada também. Trazendo para visita, poxa, mostra para o cliente que você está trabalhando para ele. Seu João, nossa visita aqui 2 dias, mas queria te falar que eu já separei os 3 imóveis. Inclusive, fui buscar uma chave aqui dessa casa no Jardins, o proprietário mora lá em Santos. Eu fui lá em Santos buscar essa chave, tá? Tô voltando aqui de Santos e tá tudo certo para essa visita. Valoriza, né? Valoriza. Seu João, o negócio é o seguinte, já tô falando com o senhor que eu tinha selecionado aqui 7 imóveis. Desses 7, eu descartei 4. Nós vamos ver os 3 que são os melhores para você. Tá tudo certo para amanhã. Inclusive, teve um proprietário que foi muito difícil de convencer, mas consegui convencer, ele tá vindo do sítio para mostrar. Poxa, fica mais difícil do cara falar não. Ele vai falar não só se realmente não puder. Então, essa valorização do trabalho, mostrar o trabalho que você está fazendo, faz toda a diferença. Venda é técnica, venda é processo. E cabe o corretor usar isso com inteligência. É isso. Eu confirmo até o almoço de domingo da minha mãe, como quando eu vou confirmar uma reunião, um atendimento ao cliente. É isso. Não faz nenhum sentido. Cara, imagina um aniversário, você encontra com um amigo seu, aí ele falou, pô, muito tempo você não vê, pô, domingo é meu aniversário, vai lá. Você fala, vou sim, vai nada, você já sabe que você não vai. Aí ele te liga no dia do aniversário dele, no domingo, cara, minha mãe tá te esperando, vai fazer aquele pudim quando a gente era criança que você adora, tá todo mundo esperando, já falei pra todo mundo que você vem. Como é que você não vai, cara, no aniversário? Por mais que você falou que não vou. Você falou que ia, mas aquele vou, mas não vou. Sabe? Cara, é isso. Esse envolvimento faz toda a diferença. É o envolvimento, né? Envolvimento. É o provocar o negócio. Agora, para a gente encerrar aqui, Vai lá. Admar, qual que é a perspectiva hoje do Admar, que já foi corretor, que hoje é diretor de vendas, e do grupo Quinto Andar nos próximos 3 anos aí do mercado imobiliário? Cara, eu acho que a gente enfrenta um mercado diferente do que a gente passou em bons anos áureos aí, né? Diferente por quê? De crédito, a gente tem uma perspectiva de crédito diferente, né? Que eu acho que... Mais limitado? Mais limitado, né? A gente vê o crescimento aí da taxa de juros, que isso influencia diretamente ao nosso mercado, mas é um mercado que não para, né? E cabe sim o olhar, né? De como fazer diferente, como aproveitar melhor o que você tem de matéria-prima. E eu acho que essa resposta está muito, muito, muito em cima de olhar para dentro de casa, melhorando as suas conversões, melhorando os seus processos, é isso que a gente vem fazendo cada vez mais, e sim, no compartilhamento, na união do mercado. Acho que o mercado ele já trabalhou muito independente por muito tempo, mas existe muita oportunidade através do compartilhamento da base. A gente está apostando muito em cima, realmente, desse projeto da Rede Quinto Andar, que é conseguir juntos fazermos mais vendas, e sim, também olhando muito o nosso processo para conseguir entregar uma experiência melhor com tecnologia para os usuários da rede. Então, a gente tem um time de produto muito focado hoje em querer dar uma experiência para o usuário, para o corretor, para a imobiliária, dar uma visibilidade melhor. A gente vem evoluindo cada vez mais para, sim, a gente conseguir nesse ápice de aumentar o tamanho do mercado. A gente ainda não está nisso. A gente está, sim, gerando vendas complementares. Mas esse é o caminho. E quem quiser dar as mãos junto ao Quinto Andar, quem realmente acreditar que a gente pode fazer diferente, baseado aí, né? Vocês têm operação aí fora do Brasil, poxa, baseado aí no que a gente vê aí no MLS, no compartilhamento, na parceria, a gente pode sim fazer o tamanho do mercado brasileiro muito maior, né? Legal. E ficamos então muito contentes com esse podcast. Realmente as perguntas encaixou. Tinha umas Validou perguntas aqui bastante coisa. polêmicas, mas deixa para o segundo momento. A gente não foge, não. A gente não foge, não. Deixa para o segundo momento. É para você voltar. Mas tem tanta coisa boa pra gente falar, né? Pra gente desenvolver, né? Que o papo rende. E o nosso podcast, a gente traz ele para a mesa para falar um pouco da prática de como funciona, né? Muita gente não conhecia realmente essa prática do Quinto Andar. Assustou muita gente, né? Quando o Quinto Andar chegou, muitas imobiliárias, nossas locações acabou e tal. E de fato isso aconteceu, e hoje esse monstro que muitos fantasiaram está abrindo as portas para dar as mãos e falar, pô, vamos junto,
E isso é interessante, né? É um pouco daquela cultura que vocês tinham de não fazer a parceria e hoje está olhando para o mercado e está forçando, de certa forma, mostrando para o mercado que é importantíssimo criar, de certa forma, a sua parceria, né? E é legal, a gente tem consultado muitos imóveis dentro da rede Quinto Andar, né? A nossa unidade aqui dos Jardins é uma unidade nova, então por muito tempo a gente ficou com estoque muito baixo, né, de imóveis aqui e houve a necessidade e contamos com essa parceria de olhar os imóveis que tinha dentro da rede. Então os nossos corretores já conseguiram marcar visitas de imóveis que tem dentro da rede da Quinto Andar. Isso é importante para nós, né? É um parceiro que chegou numa hora certa, querendo ou não, e a gente consegue criar base, né, em cima de parcerias como essa, porque tem muitas imobiliárias por aí que até abre para parceria, mas nós não confiamos no processo. E isso é o que quebra. Qualquer parceria é a confiança. Então, a confiança de ter uma empresa grande... Não vai falar da outra rede aqui, hein? Não, que por sinal perdemos 2 vendas com eles, na mão deles. Uma convertemos, mas tudo bem. E é a confiança. Então, eu agradeço muito a sua vinda até aqui e por participar também do nosso podcast. É na prática e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, tanto corretor como imobiliária, se você pudesse deixar aí algo na prática para essa imobiliária começar a fazer para ontem, o que você falaria? Ótimo, ótimo. Acho que assim, a gente como raiz assim do mercado imobiliário, porque assim, poxa, ter a oportunidade de começar como corretor, ter ser um gerente de vendas, ter a possibilidade de estar à frente de uma imobiliária e transformar a vida, né? Porque eu acho que a corretagem transforma vidas. Eu sou muito grato ao mercado imobiliário, tudo que eu construí na minha vida veio do mercado imobiliário e quero contribuir assim cada vez mais com o mercado imobiliário. E o que mais toca assim meu coração nesse ponto é o quanto o mercado imobiliário ele tem possibilidades, o quanto que realmente o mercado imobiliário pode mudar a realidade de muitas pessoas, não só corretores, empresários, mas também as pessoas que estão no back-office do mercado imobiliário, porque a gente produz o dinheiro, ninguém ganha o dinheiro ele é produzido. E eu acho que a dica que a gente pode compartilhar aqui, que é o que mais toca o meu dia a dia e o meu propósito de vida, muito em cima de acredite nas pessoas que estão na sua volta. Acho que tudo é feito através das pessoas e a gente pode sim potencializar nessas pessoas, mostrando o quanto que a gente acredita nelas. E quando a gente fala acredite nas pessoas, acredite também em você, né? Acho que muitos corretores podem acreditar mais nele, mais no dia a dia dele, que ele pode fazer a diferença para a família dele. E para as imobiliárias a dica fica também essa da acredite nas pessoas, mas olhe para dentro de casa. Acho que a maior oportunidade que as imobiliárias têm estão dentro do próprio processo, né? E, poxa, esses benchmarks que a gente vem construindo com a rede Quinto Andar, essa troca de experiência, elas fazem muito sentido. Porque através dessa troca que a gente constrói um mercado melhor, dando as mãos para a gente aumentar a quantidade de transação e que essas transações sejam intermediadas. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente nos próximos anos. E agradeço aqui toda a simpatia, a alegria e a recepção aqui no podcast. Foi um prazer aqui participar com vocês. Obrigado. Obrigado por estar aqui, né, dando praticamente um curso para a gente, né, sobre rede, sobre perspectiva de mercado, história linda no Real Estate, né, um grande profissional, tem um desafio enorme pela frente, mas eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Isso aí, mais um episódio do podcast Negócio na Prática com Admar Cruz, diretor de vendas do Quinto Andar. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.